Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz a todos. Tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, tudo bem. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? Bom, meus irmãos, hoje, como nós havíamos falado, nós estamos começando um novo estudo, né? Nós estávamos com aquele formato levando a vida cristã a sério, né? E a gente pode retomar isso aí depois, lá na frente. E nós resolvemos hoje dar início ao estudo ao livro de Romanos. E na verdade foi um pedido feito pela irmã e acredito que será um tempo proveitoso, informando que não será necessariamente uma pregação, né, mas um estudo sistemático, detalhado do livro, onde nós vamos poder aí estar tirando dúvidas e pode estar respondendo perguntas que você pode mandar no grupo ou no individual, fazendo as perguntas, né? Acredito que um momento muito propício para que possamos estar acompanhando a leitura e o estudo da Palavra de Deus. Amém? Então, nós vamos hoje para a introdução de Romanos e nós vamos começar com o capítulo 1 e do 1 ao 7. E a palavra começa assim, capítulo 1 de Romanos, do 1 ao 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Salvador, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo nome sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela Tua infinita graça. Agradecer, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Que esse momento, ó Pai, possa ser um momento bom e agradável, onde estamos aprendendo cada vez mais sobre a Tua Palavra. Que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, esteja nos abençoando, esteja mostrando, ó Deus, que cada vez que nós aprendemos mais sobre a Palavra do Senhor, nós somos edificados, somos abençoados, e esse é o momento de edificação em nossas vidas. E em nome de Jesus, ó Deus, nós te oramos, agradecemos. Amém. Paulo começa, irmãos, mostrando as suas credenciais. E é importante fazermos algumas observações em relação à carta. Essa carta ela foi escrita no ano 64. O Paulo se encontrava em Corinto. Uma observação, uma curiosidade, ele não fundou essa igreja, a igreja de Roma. Ele nunca havia ido em Roma. No decorrer da carta, nós vamos ver que ele vai falar da sua vontade de visitar os irmãos, vontade de ir a Roma, que mais tarde ele vai, né? Ele realiza esse desejo. Mas no momento que ele escreveu essa carta, ele não havia ido a Roma, ele não conhecia os irmãos,
não é? Então ela foi escrita no ano 64. Essa carta ela foi levada por uma irmã chamada Febe. Ela é uma irmã que era diaconisa, né, da igreja de Cencreia, ali próximo a Corinto, né? Tá lá em Romanos capítulo 16. Você pode conferir aí Romanos capítulo 16, versículo 1 e 2, que a palavra diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Então essa irmã, Febe, era uma diaconisa, uma irmã que era muito dedicada ao serviço do Senhor, ao reino de Deus, e ela teve essa responsabilidade, essa incumbência, né, de levar essa carta até os irmãos, até a cidade de Roma, os irmãos que ali estavam. Outra curiosidade, irmãos, é que lá em Roma não existia uma igreja, apenas uma igreja. Os irmãos eles se reuniam em casas, em pequenos grupos, porque não existia ainda um templo. Então eram pequenos grupos que se reuniam. Nós podemos conferir aí também no capítulo 16. O capítulo 16 todo, ele vai estar saudando os irmãos que se reúnem nas suas casas, né? As famílias, ele vai chamar de famílias. Então, toda a cidade era rodeada de reuniões que existiam dos irmãos. Outra coisa que nos chama a atenção: quem começou o evangelho em Roma? Não foi Paulo e nem foi nenhum dos apóstolos, irmãos. Vocês lembram da descida do Espírito Santo lá em Atos, no capítulo 2? Então, a palavra diz que ali existiam muitos que tinham ido para a festa em Jerusalém, a festa de Pentecostes. Então estavam reunidos ali pessoas de todas as nacionalidades, de toda a região. E ele vai falando, né, no capítulo 2 ali, sobre os que estavam ali. E entre os que estavam, ele vai dizer, e os de Roma, os romanos, né? Então acredita-se que depois daquela grande explosão do evangelho, onde na conversão de Pedro teve ali 3.000, depois teve mais 2.000, muitos desses voltaram para suas terras, voltaram para suas casas, e ali muitos começaram uma igreja, começaram as suas reuniões em casa. Então a igreja de Roma é uma das muitas igrejas que surgiram nessa época. Mas essas igrejas elas precisavam de um apoio maior. Elas precisavam de alguém mais experiente. Elas precisavam de uma palavra com mais eficácia. Elas precisavam de algo que verdadeiramente trouxesse um esclarecimento maior sobre a palavra de Deus, sobre o andar com Deus, sobre tudo isso, né? Que é o Evangelho. E a carta aos Romanos, meus irmãos, é uma carta excelente, e isso aqui é uma boa oportunidade. Se você ainda não teve o privilégio de ler essa carta por completo, de agora darmos início à leitura completa da carta aos Romanos. Porque a carta aos Romanos, ela é classificada como a carta mais clara, né? O tema da carta é o Evangelho de Cristo, né? O tema a justiça de Deus se revela através do Evangelho, que está em Romanos capítulo 1, versículo 17, né? Que diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, né? Tanto do judeu como do grego. Então, a carta aos Romanos é algo revelador para nós. Quero ler aqui algumas afirmações de cristãos do passado que falaram sobre Romanos.
Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele lia toda a epístola de Paulo aos Romanos uma vez por semana. Interessante, já pensou nisso? Toda semana, uma vez por semana, ele lia a carta aos Romanos. Melancton a transcreveu 2 vezes à mão para conhecê-la melhor. E Lutero chamava o livro principal do Novo Testamento e o Evangelho perfeito. Tem muitas outras afirmações de muitos homens da história que falaram a respeito da carta aos Romanos, de como ela é transformadora, de como ela é rica no seu conteúdo, né? Então, voltando aqui, entrando aqui no texto que nós começamos, no capítulo 1, Paulo aqui, ele começa mostrando as suas credenciais, as credenciais de um apóstolo. Ele começa falando, dando as suas saudações. Nós já falamos aqui que Paulo, ele não conhecia a igreja. Ele não tinha ido, nunca foi visitar. Então ele precisava se apresentar como ele era. As credenciais mostra, né, são títulos ou ações que abonam uma pessoa, um reconhecimento oficial de alguém. Então ele não podia se apresentar simplesmente como Paulo, já que ali na região existia muitos nomes como hoje, né? Tem muitos Paulo. Então é mais um Paulo. Quem é Paulo? Então, mas aí ele começa mostrando, fazendo a saudação com as suas credenciais. E aí no capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Note a palavra servo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Importante, irmãos, que essa palavra servo ela vai aparecer muitas vezes no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, porque o servo era um escravo. E no Império Romano, nessa época, existiam aproximadamente 60 milhões de escravos. Então, se apresentar como servo era uma linguagem normal daquele povo, porque eles estavam acostumados a lidar com servos, senhores, servos, escravos. E também que um escravo, ele não era uma pessoa, ele era uma propriedade de alguém. Então Paulo está falando que como servo de Jesus Cristo, ele é propriedade de Cristo. Como eu e você somos. Nós não somos propriedade nossa, nós somos propriedade de Cristo. Nós somos servos de Cristo. E o que faz um servo? Ele não faz a sua própria vontade. Ele faz a vontade daquele que o chamou. Ele faz a vontade do seu Senhor. Então, por isso ele se apresenta como servo. Servo de Jesus Cristo. Amém? Ele diz: chamados para ser apóstolo. Ele se mostra como apóstolo, como um enviado, como alguém que recebe uma autoridade de uma embaixada, alguém que não vem por vontade própria, mas alguém que é enviado com uma missão, né? Ele era um apóstolo, alguém que tinha autoridade. E essa autoridade, depois ele vai falar que ele recebeu do próprio Cristo, do próprio Senhor. Ali em Atos capítulo 9, nós vemos que ele foi escolhido por Deus no caminho para Damasco e ele é chamado para fazer a obra do Senhor. Ele, lá em Coríntios, ele vai dizer, em Atos, que ele é um apóstolo que foi criado fora de tempo, né? Ele foi criado fora do tempo dos outros apóstolos, mas ele foi chamado com essa missão, a missão de ser apóstolo. E ele continua a sua apresentação, a sua saudação, e ele diz: separado para o Evangelho de Deus. Olha que maravilha! Paulo está se apresentando aos cristãos de Roma, e ele diz que é um pregador do Evangelho. E esse Evangelho, ele faz questão de frisar que não é dele, é de Deus.
ele tem um princípio, ele tem uma origem. Essa origem, ela vem de Deus. É um evangelho que transforma, é um evangelho que traz vida, é um evangelho que traz boas novas, é um evangelho que traz coisas boas, né? Então, ele se mostra como um pregador, como um restaurador, o evangelho que vem de Deus. E no versículo 3 ele dá aí uma ênfase dizendo, ou melhor, versículo 2, né, diz o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Veja que ele começa a trazer lá do Antigo Testamento, falando dos profetas. Esse evangelho, ele começa não agora, ele diz, ele já vem do passado. Ele já vem das Sagradas Escrituras, ele já vem dos profetas. Então há algo que já vem de longe, que traz coisas boas. Versículo 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Veja que ele já sai dos profetas e ele já entra na linhagem real, dizendo que o seu filho, ele é descendente de Davi, portanto aí fazendo uma relação muito próxima, fazendo esse caminho que o evangelho, esse evangelho de Deus, ele tem uma origem, ele passa pelos profetas, ele passa pela realeza, né? Ele passa pelo reinado de Davi. E versículo 4, ele diz, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só. E aí ele vai falar da ressurreição de Cristo, ele vai falar da santidade de Deus, ele vai falar do grande sacrifício. Veja que a preocupação do apóstolo Paulo em se apresentar a esse povo de uma forma clara, e o que ele veio fazer? Ele veio trazer o evangelho a esse povo, ele veio trazer coisa boa, ele veio trazer um evangelho, uma palavra que não era dele, era uma palavra que vinha diretamente de Deus. Por isso essa saudação é interessante, é importante, e mostrar essa credenciais, esses títulos que ele tinha como um servo de Deus, como um escravo do Senhor, como alguém que estava ali para realizar uma missão, na verdade. Ele estava em missão, no trabalho de Deus, fazendo a obra de Deus, aquilo que ele se propôs a fazer. Amém? Versículo 5, a partir do versículo 5, ele diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Olhe, que agora ele se apresenta como um enviado. Mais uma vez ele fala, sobre o apostolado, né? Receber graça e apostolado. O apóstolo era um enviado, e esse enviado era exatamente para os gentios. Lembrando que os gentios daquele tempo, daquela época, eram todas as pessoas que não eram judeus, eram considerados gentios. Então, os que estavam em Roma, os irmãos que estavam ali, eram os gentios. E ele deixa claro que foi chamado exclusivamente para esse povo, um povo separado, um povo gentil. E esse evangelho, ele estava sendo levado para eles, de cujo número sois também vós, incluindo os gentios, né? De cujo nome sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Agora nós olhamos para a palavra, vimos que o apóstolo Paulo começa a chamar agora, logo nessa introdução, os irmãos, dizendo que eles são chamados para serdes, chamados para ser de Jesus Cristo. Vocês são chamados para serem de Cristo. Como eu e você também fomos chamados para sermos de Cristo. Ele diz, vocês foram chamados
para ser servo de Jesus Cristo. Amém? Versículo 6, versículo 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Primeiro ele diz que vocês são chamados para serem de Cristo, para fazer parte da família de Deus. Agora ele diz, vocês são chamados para ser de santos, separado. Note, irmãos, que essa apresentação do apóstolo Paulo, a ênfase que ele fala sobre serem chamados para ser de Cristo e ser chamados para ser santos. Olha que diz, vocês serão. Não, ele diz, vocês já são. Vocês já são santos. Vocês foram chamados para serem santos em Cristo Jesus. Nós, irmãos, como servos de Deus, eu e você, o nosso chamado é esse. Como o apóstolo Paulo estava chamando esses irmãos, estava falando, estava se apresentando como um apóstolo, como o evangelista, trazendo esse evangelho que não era dele, era um evangelho de Deus, que a sua origem era Deus. Ele chama para que eles fossem santos, separados. E nós precisamos olhar ao redor, irmãos, e ver que o Império Romano era algo assustador. Era onde tudo acontecia, eram as maiores conquistas, as festas, as orgias. Então tinha muitos atrativos ali naquela cidade. Tinha muitas coisas que chamavam a atenção das pessoas que estavam ali. Eram festas, eram feiras, eram muitas coisas. O Porto de Roma e muitas outras coisas, irmãos. Então, assim, ser santo naquela época era um desafio. E aí eu pergunto à igreja hoje, ser santo hoje, irmãos, é um desafio? Ser santo hoje, nos nossos dias, é um desafio? Para os irmãos que o apóstolo Paulo estava escrevendo, era um desafio grande, porque o lugar onde eles estavam, a atmosfera e tudo que estava ao seu redor, estava chamando eles para que havia uma briga, chamava eles para que eles voltassem para a antiga vida. E a palavra que eles estavam ouvindo o chamava a afirmar cada vez mais uma aliança com Deus. E eu acredito, irmãos, que no decorrer do tempo, no decorrer dos séculos, essa é a grande lição, essa é a grande luta que a igreja enfrenta. Ser separado do mundo, sermos santos, separados, somos chamados para sermos separados. Então, essa introdução, essa saudação que o apóstolo estava fazendo, o apóstolo Paulo, era para chamar a atenção, mostrando quem ele era, como ele era, e de que forma ele estava se apresentando como servos de Deus, onde aqueles que estavam ali eram servos separados, eram servos de Jesus Cristo, faziam parte da família e já se consideravam santos, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres da graça de Deus. E aí ele diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar essa saudação muitas vezes, chamando Jesus de Senhor. Por quê, irmãos? Nós sabemos que o Império Romano, ele tinha o imperador, o governador de Roma, que provavelmente na época era Nero, e essa carta ela foi escrita na época da perseguição, 64, que foi o ano que a carta foi escrita, era o ano que estava a perseguição, ela estava em foco, ela estava borbulhando, e o imperador era um dos mais cruéis que existia na época, que era Nero, um louco, né? O imperador ele tinha que ser chamado de Senhor. E Paulo mostra aqui, no final do versículo 7, que o Senhor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor e não Nero. Não é?
Então as pessoas passavam na rua e tinha que saudar, né? César, né? Salve César, ave César. Tinha que saudar o imperador. E os cristãos, eles não faziam isso. Então, muitas vezes, e por vezes, eles eram presos, eram torturados, simplesmente porque eles não saudavam o imperador. E havia essa dificuldade, essa discussão, né? E a igreja, irmãos, no decorrer do tempo, no decorrer das épocas, ela tem enfrentado essa dificuldade, essa luta, porque por conta das autoridades que não reconhecem o Senhor como o único Senhor das suas vidas, e nós precisamos, não é? E nós, como servos de Deus, nós colocamos o Senhor como o maior em nossas vidas. Então, terminando aqui a nossa introdução, irmãos, da carta aos Romanos, terminando aqui a saudação de Paulo. Paulo, ele mostra as suas credenciais de um apóstolo e faz a sua saudação. Espero que esse estudo, essa introdução, tenha abençoado sua vida. Lembrando que o capítulo 1, nós vamos se estender mais um pouco, porque aqui existem muitas coisas onde nós, um tesouro, é uma mina que estamos cavando e tem muitas coisas que a gente pode aprender, estamos aprendendo no dia a dia, muitas coisas que nós iremos ainda desfrutar desses momentos de estar buscando a Deus. Amém? Se essa palavra está edificando a sua vida, se essa palavra traz algum conforto, se essa palavra traz algum conteúdo a mais na sua vida espiritual, compartilhe essa palavra. Se você tem sugestões, se vocês têm dúvidas, então coloque no grupo ou coloque no particular, mas não deixe de dar a sua participação. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, damos graça ao Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor esteja abençoando a sua igreja, que o Senhor esteja abençoando o seu povo, que o Senhor esteja, Deus, suprindo as nossas necessidades, que o Senhor esteja, ó Pai, derramando da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Continua, Senhor Deus, abençoando aqueles que saem para trabalhar, aqueles que ainda estão trabalhando, aqueles que vão para o seu emprego. Oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja abençoando, que derrame graça, que prospere, que você possa prosperar junto. Oramos também para os que trabalham por conta própria, que tenham a sua empresa, que ela, Senhor Deus, possa crescer, possa frutificar, possa ser abençoado, o Senhor te dê poder de compra, te dê poder de venda, o Senhor te dê graça, bondade. Abençoa, ó Deus, as famílias, abençoa, ó Pai, os nossos filhos, abençoa os nossos sonhos, abençoa os nossos projetos, ó Pai, e oramos para que todo esse momento acabe logo, para que possamos estar juntos, desfrutando da comunhão uns com os outros e a graça do Senhor esteja com todos. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? E graças a Deus, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus.